E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma. Estou fazendo algumas lives na Roxinha, por volta das 19 horas. Caso queiram me acompanhar é só clicar no link na descrição. Bora pro vídeo. Roland respondeu, sim, sou eu. O velho disse lentamente, você tem cabelos grisalhos e olhos cinza. Meu nome é Jacob, sumo sacerdote da cidade santa. Em seus termos, minha posição seria semelhante à de um duque, mas, é claro, não tenho terras e não preciso de muitos servos. Roland encolheu os ombros. Ouvi dizer que você insistiu em me esperar aqui. Por quê? Por que não o levaram com eles quando correram, com o rabo entre as pernas? O velho disse solenemente como se essas fossem suas últimas palavras. Eu mesmo queria ficar, estou muito velho para correr. Mesmo se eu pudesse ir com eles, não tenho muito tempo. Prefiro ser enterrado nesta cidade a começar uma vida nova, mais curta. Roland rapidamente se agarrou a essas palavras-chave. Uma nova vida? A voz de Jacob soou como nota de zombaria. Sim, esqueça todos os nossos deveres e viva uma vida nova e pacífica até o fim de seus dias. Você venceu, Sua Majestade. A igreja não lutará mais contra você. Esta cidade será sua com todas as nossas posses, bem como nossos pesadelos, se assim o desejar. Roland disse duvidosamente. Milímetro? Que pesadelos? A voz do velho ficou mais alta. Que outros motivos, em sua opinião, nos levaram a guardar este planalto árido? Olhe o que você fez. Todas as pessoas morrerão por sua causa. Roland perguntou compreendendo aproximadamente a intenção do sumo sacerdote. Como? Que carga dura. No entanto, não entendo por que sou culpado. O velho disse: você não precisa acreditar em mim, mas a verdade é a verdade. Jacó respirou fundo, apontou para o livro com essas palavras. Este é o cânon da igreja. Você vai entender que tipo de bobagem você fez depois de ler isto. Nosso, e não, devo dizer, humanos, o verdadeiro inimigo dos humanos. Demônios, certo? Roland o interrompeu calmamente. Você construiu a cidade santa aqui não para lutar contra criaturas demoníacas, mas por causa da mina de pedra divina nas montanhas. Há uma zona secreta sob a catedral onde você extraiu as pedras divinas e criou o exército do julgamento divino. E esta é a verdadeira face da igreja. Claro, não sei se você mesmo conhece esta informação, porque só o Papa tinha o direito de saber sobre a cerimônia da encarnação do exército do juízo divino. Ah, sim. Você ia me falar sobre a batalha da vontade divina ou o sorriso divino? Uma batalha que acontece a cada 400 ou mais não é nenhuma novidade para mim. Além disso, os demônios não são algum tipo de fantasma invisível. Na verdade, já lutei contra eles antes. Então, em o que mais você quer que eu saiba? Você, e eu. E neste momento Jacob estava tão chocado que abriu a boca, gaguejou, mas não disse uma palavra. Ele parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Depois de um tempo, ele apontou o dedo trêmulo para Isabela e disse, é você. Mas Isabela apenas balançou a cabeça gentilmente. Não contei a ele sobre isso. Desde o início, ele sabia muito mais do que esperávamos. Você o subestimou, ou melhor, todos nós o subestimamos. Roland ordenou, acenando com a mão. Levê-no para o calabouço, ele está muito velho para trabalhar nas minas. Deixe-o viver até que a lua de sangue apareça e deixe-o testemunhar como meu povo luta contra os demônios. Espero que ele ainda se lembre de como se arrepender para Deus. Sim, Majestade. Os soldados agarraram Jacó e o levaram embora, arrastando pelas mãos. Roland se virou para olhar para Isabela e disse, bom trabalho. Sem você, não teríamos restaurado a ordem na cidade santa em tão pouco tempo. Isabela, ao contrário de si mesma, se afastou de seu rei e disse baixinho com a voz trêmula, isso é realmente normal? Você realmente quer que eu seja aquele que ordena como representante do Papa e reúne aqueles que foram abandonados? Roland sorriu. Com o que não devo ficar feliz se o que você fez acabou sendo tão eficaz. No entanto, isso não a isentará de sua supervisão. Isabela disse apressadamente. Nunca tive essa intenção. Roland acenou com a mão e disse, claro, se algum dia eu precisar que você intervenha como nossa representante, nesse dia você será tratada como é devido, de uma maneira apropriada para uma representante. O que você acha? Isabela perguntou como, em representante? Roland explicou o representante equivale a ser primeiro-ministro ou mão do rei. Roland sorriu. É claro que esta posição não lhe dará autoridade ou poder equivalente, apenas hospedagem e alimentação, como apartamentos espaçosos e luxuosos, as iguarias servidas pelos chefes reais, todas as bebidas do caos que você possa desejar e muito mais. Se você não quiser tudo isso, receberá a quantidade equivalente de ouro real. Isabela balançou a cabeça. Não, Sua Majestade, concordo com a primeira opção, quero dizer, em faça o que decidir.
Roland disse alegremente. Bem, então vamos assumir que tudo está resolvido. Quando o corpo principal do primeiro exército empreendeu uma busca na cidade, Roland rapidamente discerniu todos os detalhes do trabalho da cidade estrangeira. Para sua surpresa, o velho sacerdote não exagerou quando disse, com todas as propriedades. Além da destruída Catedral de Hermes, todos os edifícios estavam em excelentes condições. Até as partes destruídas da muralha da cidade foram reparadas, e os mangonéus que estavam na muralha permaneceram intactos. Além disso, um grande número de comprimidos Berserker, que Isabela havia mencionado em seu relatório, jazia silenciosamente no porão subterrâneo. De acordo com o inventário que eles produziram, havia cerca de 240 mil tablets no total. Considerando que Zero estava planejando usar milhões de soldados furiosos para lutar contra os demônios, Roland ficou aliviado ao perceber que seu plano não estava destinado a se tornar realidade. Após o inventário, eles montaram uma grande fogueira na parede alta da cidade para queimar os comprimidos até as cinzas, que eventualmente voaram para fora do parede misturado com a lama. Finalmente, a ameaça do exército louco que o incomodava todo esse tempo foi eliminada, mas outras informações interessantes foram incluídas nos relatórios sobre os resultados da pesquisa, por exemplo, sobre comida e sobre armas. Todos os dias após o início da busca, o primeiro exército descobriu todos os novos alimentos escondidos que foram coletados em quantidades assustadoras. Os recursos que encontraram até agora foram suficientes para equipar e apoiar vários grupos de cavaleiros. Sem surpresa, Apen Moia, rei do amanhecer e seus senhores feudais estavam dispostos a viajar milhares de quilômetros para saquear esta cidade. Roland observou que os líderes da igreja de alto nível haviam apenas retirado o ouro real e as joias, deixando a maior parte dos suprimentos militares intactos, o que em parte provava que eles nunca voltariam e fugiriam para começar uma nova vida livre. Agora Roland tinha muito tempo livre. Tudo o que ele teve que fazer a seguir foi esperar que Machado de Ferro anexasse a região leste e enviar um exército para a fronteira de um país vizinho onde eles poderiam se unir. Depois disso, eles trabalharão juntos para contornar o reino do amanhecer. Com um tempo livre que normalmente não tinha, Roland queria explorar a cidade que a igreja governou por centenas de anos. Afinal, a cidade santa de Hermes era um fragmento incompleto de sua memória no mundo dos sonhos. O lugar que ele desejava visitar era, sem dúvida, o local lendário, a igreja refletindo, da qual Isabela havia falado antes. Corria o boato de que o site era uma réplica fantasma do que Alice, rainha da cidade estelar caída, foi capaz de transmitir sua fé centenas de anos depois. Foi também onde Zero terminou sua transformação de bruxa purificada para Papa. Em certo sentido, a igreja refletiva não era apenas um lugar de transferência de poder de Papa para Papa, mas também um museu. Bustos de figuras influentes da igreja dos anos anteriores irradiaram o próprio sopro da história, para não mencionar os sigilos das pedras mágicas, que poderia reproduzir os principais eventos históricos na forma de imagens holográficas. Se este lugar se tornasse uma atração turística para as gerações futuras, seria definitivamente um negócio muito lucrativo. As bruxas foram avisadas de todos os preparativos que estavam ocorrendo e, portanto, souberam da próxima campanha de Roland. Garotinha, Relâmpago, era a mais animada. Ela fez beicinho, falando como se estivesse ofendida. Sua Majestade, como você pode me deixar para trás em uma expedição tão importante? Não sou seu pesquisador principal? Meg concordou. A aventura, Roland disse, bem, este é apenas um passeio turístico. Nos lugares onde os papas transferem poder uns aos outros, não haverá nada de interessante. A garota perguntou, olhando para ele com uma expressão de cachorrinho suplicante. Mas eu quero ir com você, e posso? Como Roland poderia dizer não? Agora que as comportas estavam abertas, os pedidos das bruxas fluíam em um fluxo poderoso. Vossa Majestade, leve-me também, Beija-Flor perguntou baixinho. Posso ajudá-lo com sua bagagem? Agatha perguntou. Como posso eu, membro da comunidade de pesquisa, perder um evento tão importante? Não é verdade, Majestade? Seguirei minha irmã mais velha Ana, onde quer que ela vá, disse Nana com uma voz retumbante. Lily perguntou séria. E se um prédio subterrâneo estiver infectado com uma praga demoníaca? Você não disse que os lugares não ventilados são criadouros ideais para as bactérias? Além das bruxas, até mesmo Phyllis, #76, expressou seu desejo de se juntar à expedição. Já que a rainha de Fallen Star City está aqui, eu gostaria de vê-la novamente. Roland disse quase sendo sufocado. Espera um segundo. Por que é que todas querem ir? Inicialmente, Roland planejou levar Ana, Midringale, Sylvia e Isabela com ele.
Mas agora, devido ao aumento do número de participantes na caminhada, Margie teve que ir e vir várias vezes antes de conseguir transportar todos para o túnel abandonado. Embora esses túneis sinuosos tenham sido fechados há muito tempo, eles ainda estavam em boas condições, sem sinais de vazamentos ou erosão. Embora os túneis fossem bastante empoeirados, o grupo ainda viajou por eles sem muitos problemas. Depois de caminhar por cerca de 15 minutos, eles chegaram à área superior da igreja refletindo. Sob a direção de Isabela, eles logo se encontraram no grande salão. A largura do corredor não era impressionante, mas o teto era tão alto que Roland só conseguia ver as colunas subindo cada vez mais na escuridão. Em outras palavras, a altura do corredor era muito maior do que sua largura. Apesar da grandiosidade do lugar, Roland, ao entrar no salão, ficou anormalmente apertado e ansioso nele. Parecia que ele estava caminhando em um vale muito profundo. Apesar do fato de que as pedras brilhantes iluminavam ambos os lados, sua fraca luz amarela só conseguia iluminar uma pequena parte do corredor. Isabela explicou enquanto caminhava. Esta é uma sala de oração. Nas paredes desta sala estão retratos de todos os papas anteriores. Quando todos chegaram ao final da sala, um retrato de corpo inteiro apareceu na frente deles. Em contraste com a passagem sob a fraca luz amarela, a moldura deste retrato foi cercada por pedras luminosas. Cada detalhe do retrato foi intensamente iluminado com luz suave. Embora Roland tenha ouvido muitas vezes sobre o aparecimento da rainha bruxa de Agatha e outras bruxas, quando viu o retrato dela com os seus olhos, seu coração estava cheio de sentimento inexprimível. No retrato, Alice estava segurando uma espada com uma das mãos e olhando para a frente. Ela parecia estar olhando para um futuro imprevisível, enquanto estudava Roland ao mesmo tempo. Não havia uma única palavra que pudesse descrevê-la com precisão. Ela era suave, mas forte ao mesmo tempo, fria, mas brilhante. Ninguém jamais poderia esquecê-la uma vez que a visse. No entanto, se ela tivesse um rosto bonito, Roland não ficaria muito surpreso. Mas de Alice emanou uma aura avassaladora de um líder natural, uma aura tão forte que parecia ter nascido com a graça de Deus, levando seus seguidores à vitória até o fim dos tempos. Ana disse tomada pela emoção: "Que mulher bonita." Felizmente, ela se foi. Roland acariciou levemente sua cabeça. "Ei, o que você quer dizer? Mesmo se Alice estivesse viva, você acha que eu me apaixonaria?" Mas ao ver Rouxinol ao lado dele, ele decidiu não expressar seus pensamentos. "Não tenho nada a esconder, mas se ela decidiu que o que eu disse não era pura verdade ou apenas verdade parcial, o que devo fazer então?" Depois de conhecer o Rainha da Fallen Star City, eles entraram na sala de ilusão escondida atrás de uma pintura gigante. Isabela pressionou a pedra mágica. 9 sigilos da magia são mantidos aqui. Pedras. Eu não vi todas elas. Algumas delas parecem ter sido transmitidas por gerações anteriores. Se você quiser ver todos eles, irei ativá-los um por um. Roland assentiu. Vamos começar então. Isabela inseriu seu poder mágico na pedra depois disso. Eles foram repentinamente cercados pela escuridão. No escuro, Roland sentiu 2 mãos o agarrarem ao mesmo tempo, e Rouxinol disse cautelosamente: "O que está acontecendo?" Agatha explicou: "A ilusão criada por este sigilo é projetada diretamente no cérebro de todos. Parece que você foi teletransportado para outro mundo sozinho, mas a realidade não foi afetada. Ainda estamos de pé no grande salão." Isabela acrescentou: "Se você não quiser olhar para isso, pode simplesmente sair do alcance do sigilo." Vendo que eles não estavam em perigo, uma mão largou Roland. No entanto, a outra não afrouxou o aperto, mas desceu e, no final, os dedos das 2 pessoas se entrelaçaram intimamente. Roland soube instantaneamente quem era. Ele sorriu e apertou suavemente os dedos da Ana antes de voltar sua atenção para a ilusão. Logo em seguida, a escuridão foi desaparecendo gradualmente. Uma cúpula de vidro transparente, um piso de mármore e uma espaçosa mesa redonda apareceram diante de seus olhos. À mesa sentavam-se bruxas em túnicas da Era da União, entre as quais estava a imponente rainha de Fallen Star City, cujo cabelo era vermelho fogo. Embora essa fosse uma cena do que estava acontecendo há 400 anos, tudo na ilusão parecia incrivelmente realista. Até o chá sobre a mesa emanava baforadas de vapor quente. Parecia que renascia outro momento, há muito esquecido. Quando a ilusão foi jogada, o grupo viu principalmente cenas como conferências importantes, festivais e mobilizações militares. Ficou claro que os sigilos das pedras mágicas só eram usados nessas ocasiões. De acordo com Agatha, os sigilos que podiam durar tanto tempo valiam uma fortuna. Logo eles passaram para a última foto e viram uma multidão de bruxas mais velhas em roupas desgrenhadas. A qualidade da imagem era visivelmente pior do que todas as anteriores. Agatha perguntou surpresa: "Essas pessoas?" Phyllis perguntou: "Fundadores da União?" Roland perguntou, levantando uma sobrancelha: "Quem são elas?"
Phyllis perguntou surpresa. Bruxas de exceção que sobreviveram à primeira batalha da vontade divina. Foram eles que fundaram a União. Veja os papéis sobre a mesa. É realmente. Sim, a voz de Agatha estava cheia de alegria. Eu nunca esperei ver o famoso voto das 3 rainhas com meus próprios olhos. Roland estava confuso. Ele olhou para cima, tentou olhar mais de perto e notou textos escritos por poderes mágicos que estavam disponíveis apenas para bruxas. Alguém pode explicar sobre o que eram os votos? A voz de Agatha foi ouvida atrás dele. Deixe-me. Este encontro foi reconhecido como um acontecimento simbólico na história da União e, durante ele, uma organização livre se transformou em um poder centralizado. Este evento foi algo que toda bruxa desperta deveria ter aprendido. Após o fim da primeira batalha da vontade divina, foi organizada a aliança, que ficou sob o controle total das bruxas. Naquela época, a jovem organização estava cercada de opiniões diferentes sobre a gestão de pessoas e métodos de lidar com os demônios. Esse debate continuou por anos, até o próprio surgimento das 3 forças principais. Com o tempo, as 3 forças cresceram até que finalmente dominaram os outros senhores e cidades-estado, após o que a União se tornou a estrutura organizacional oligárquica que todos conhecemos. Rouxinol perguntou: essas 3 forças, Cidade da Estrela Caída, Taquila e Arrieta? Correto. Devido às posições especiais dessas 3 cidades sagradas, seus senhores frequentemente se tornavam rainhas. Agatha respondeu. Os 3 capítulos dos últimos tempos da União foram a Rainha da Cidade da Estrela Caída Alice, a Rainha da Corredora do Sol Natália e a Rainha do Luar Eleanor. Não é de admirar, pensou Roland. Para as bruxas desta época, o juramento das 3 rainhas era semelhante a emendas constitucionais. Este evento foi o momento a partir do qual a União passou de uma aliança informal a uma única estrutura política. Sem surpresa, bruxas como Agatha e Phyllis ficaram maravilhadas. Esse voto foi, de fato, de grande significado histórico. Embora a União enfrentasse um desastre, sem o sistema das 3 cabeças, ela teria sido derrotada muito antes, mesmo na segunda batalha da vontade divina, sem mencionar o fato de que deixou para trás inúmeras bruxas que assumiram uma missão vitalícia de resistindo a demônios e a restauração de Taquila. Mas Roland não estava particularmente interessado nesta informação. Movendo o olhar, ele examinou os pequenos detalhes da pintura, como as roupas das bruxas, as taças e artigos de papelaria que usavam, os móveis e decorações do corredor. Alice veio de uma época diferente, vários séculos atrás, e o cenário de sua época era bastante miserável. Obviamente, após a derrota na primeira batalha da vontade divina, a posse das bruxas estava em um estágio extremamente subdesenvolvido. Roland viu mais de 10 retratos nas paredes do salão e, para sua surpresa, descobriu que 2 deles pertenciam a homens. Ele sugeriu que eram provavelmente heróis de guerra notáveis. Uma vez que naquela época as pessoas ainda podiam assistir a uma conferência tão importante, aparentemente, o sindicato não considerava as pessoas comuns como seres inferiores. E quando Roland estava prestes a perguntar a Agatha se ela sabia quem eles eram, ele sentiu que todo o sangue em seu corpo de repente congelou. Um calafrio indescritível subiu das pernas e perfurou a espinha. O pânico foi tão intenso que ele teve arrepios e as pontas dos dedos tremeram ligeiramente. Ana perguntou, percebendo sua preocupação. Há algo errado? Roland disse engolindo em seco e gaguejando. Esta imagem. A pessoa na pintura. Já vi isso antes. Foi necessário muito esforço para ele pronunciar essas palavras. Embora esta imagem fantasma não fosse tão nítida quanto as anteriores, ele ainda era capaz de distinguir a silhueta de uma pessoa na segunda a partir do final do retrato. Ela parecia exatamente com Lan, a mestre de Garcia no mundo dos sonhos de Roland. As fortes chuvas na selva eliminaram a maior parte do odor corporal. Caçadores comuns podem achar difícil encontrar seu alvo em tais condições, mas o leve cheiro misturado com a água da chuva foi mais do que suficiente para alargar sua caçada. Por exemplo, ela já sabia que vários animais morreram neste local. Ela podia sentir que entre os diferentes cheiros de sangue, alguns ainda estavam frescos e outros já estavam rançosos. Isso significa que vários animais morreram aqui ao longo do tempo. Mais importante, Lorgar captou um odor indescritivelmente desagradável neste fedor de sangue. Era um cheiro único para bestas demoníacas híbridas. Se ela não tivesse se transformado em um lobo, ela poderia não ter sentido o cheiro. Foi apenas quando ela usou sua habilidade de transformação que ela foi capaz de detectar fios finos de cheiro no ar úmido. Havia uma sugestão de poder mágico neste cheiro. Nem todo híbrido demoníaco poderia absorver poder mágico, mas este deve ser um híbrido demoníaco, já que seu sangue contém traços de poder mágico, o que torna a besta muito mais forte do que as bestas demoníacas comuns. Ela descobriu isso nos últimos meses que passou na selva.
Se ela pudesse dominar esta técnica antes de um duelo sagrado, a águia de 4 asas, atacando-a do ar, não poderia nem mesmo toque nela. Embora o clima, ambiente e vítimas na terra selvagem fossem significativamente diferentes daqueles no deserto, o método de caça era bastante semelhante. Basicamente, quando se trata de caça, você precisa de cautela, meticulosidade e paciência, não importa onde você esteja. O alvo atual de Lorgar era um grande urso híbrido demoníaco. Quando ele subiu nas patas traseiras, ele se tornou não inferior a 3 pessoas em pé uma em cima da outra, e ao mesmo tempo parecia uma torre de ferro em movimento. Lorgar não sabia dizer com qual besta demoníaca ele conseguiu se unir. A pele do monstro era dura como uma armadura e não podia ser mordida nem mesmo com presas afiadas. Sua cabeça parecia ainda mais surreal. Ele tinha 4 olhos, 2 nas costas, tornando seus métodos de assassinato comprovados, como ataque nas costas e ataque na garganta ineficazes. O cheiro ficou mais forte. Lorgar sabia que a perseguição logo terminaria e o vencedor logo seria determinado. Ela facilmente saltou sobre a poça. Suas patas afundaram silenciosamente na lama úmida. Ela decidiu lançar o ataque de uma posição a sotavento, tornando difícil para a besta detectar sua presença pelo cheiro. Ela se moveu lentamente em direção à fonte do cheiro de sangue, marcou a posição do inimigo usando sua audição e lentamente ergueu as patas dianteiras à sua frente. E agora um urso híbrido demoníaco apareceu na frente dela. Ele não a detectou com antecedência, pois estava ocupado comendo, espalhando sangue em ambas as faces. Os membros quebrados do urso, que expuseram os ossos, tornaram a cena ainda mais assustadora. Animais comuns que sofreriam ferimentos tão graves prefeririam se esconder e se recuperar primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa. Mas o urso não parecia se importar com as feridas e agia como se nada fosse mais importante do que encher seu estômago. A garota lobo esticou as patas traseiras e assumiu a posição desejada. Desta vez, ela pretendia destruir 4 olhos primeiro para que ele não tivesse uma chance de escapar. Assim que ela estava pronta para atacar, passos foram ouvidos nas profundezas da selva. Lorgar ficou pasma por um momento. Naquele momento, ela sentiu os pelos de seu corpo se arrepiarem e seu coração começou a bater descontroladamente. Embora ela estivesse muito nervosa, seu corpo imediatamente entrou em um estado de prontidão para a batalha. O urso demoníaco também percebeu este som incomum. Então ele levantou-se e rugiu. O arbusto tremeu, alguém afastou seus galhos. Então, 2 monstros feios e ferozes emergiram das sombras. Eles tinham pele marrom escura e braços musculosos, e suas cabeças eram cobertas por capacetes de crânios. Em suas mãos eles seguravam mortalmente tipo de lança. Assim como o relâmpago os descreveu, eles eram demônios. Ela finalmente os encontrou. No momento em que os demônios apareceram, o urso híbrido demoníaco lançou um ataque. Ele ergueu a pata dianteira intacta e avançou contra os convidados que se atreveram a perturbar seu banquete. Mas em vez de se esquivar, um dos demônios deu um passo à frente. Um de seus braços rapidamente inchou e colidiu diretamente com a pata gigante da besta demoníaca. Com um som abafado, os 2 monstros se chocaram. E congelou. Nem o urso demônio nem o demônio poderiam avançar mais. Mas o demônio era muito inferior ao urso, então tudo terminaria mal para o demônio se continuasse com o mesmo espírito. No entanto, o demônio não estava sozinho. Outro demon simples agarrou uma lança e mirou na besta demoníaca híbrida. A luta terminará em um momento, e Lorgar teve muito pouco tempo para intervir se ela quisesse fazer algo a respeito. Ficar ou sair. Ela de repente se lembrou do aviso de relâmpago. Se você encontrar inimigos, é melhor recuar imediatamente e relatar tudo para Sua Majestade. A razão também disse a ela que ela precisava recuar, mas seus instintos diziam o contrário. O calor se espalhou por seu corpo. Não, ela não tinha nada em que pensar. Sim, é perigoso, mas é por isso que ela veio aqui, não é? De acordo com as informações dela, o demon simples passaria por um período significativo de fraqueza após seus braços incharem. Lorgar poderia aproveitar essa oportunidade, lutando até mesmo contra 2 demônios. Com um som estridente, a lança cortou o ar. Ao mesmo tempo, Lorgar saiu das sombras e atacou o demônio que ainda lutava contra o urso. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Com um flash de luz branca, uma lança de osso perfurou o peito do urso demônio. Aconteceu tão rapidamente que o movimento não foi detectado a olho nu. Se Lorgar fosse um alvo, ela não poderia se esquivar daquela distância. Parece que o demônio sabia sobre o lobo gigante que saltou do arbusto, mas ele foi incapaz de bloquear ou evitar o ataque como sua mão direita ainda estava lutando contra a pata do urso demoníaco. Ele só conseguiu levantar instintivamente a outra mão para proteger a cabeça. Esta ação protegeu sua garganta, mas deixou seu braço esquerdo aberto para a princesa Lorgar. Sem a menor hesitação,
ela mordeu a mão do demônio e começou a rasgá-la. O gosto de sangue imediatamente encheu minha boca. Comparado ao enorme urso demoníaco, que tinha pele quase impenetrável, a pele do demon simples era macia como a de um humano. Apesar de seus músculos protuberantes, sua carne ainda era tão macia quanto um pedaço de pano entre as presas de Lorgar. A facilidade com que as presas de Lorgar rasgaram o braço do demônio deu-lhe confiança. Então Lorgar contornou o demônio, criando uma distância entre eles. Ela escapou ilesa e um de seus inimigos perdeu os fundos necessários para continuar a luta. Este foi, sem dúvida, um ataque extremamente bem-sucedido, mas a ação subsequente do demônio surpreendeu Lorgar. Ela o viu tirar um chifre do bolso e começar a soprar nele. Este som baixo quebrou o silêncio da floresta e assustou um grupo de pássaros. Lorgar se perguntou por que isso. Existem outros demônios por perto? Mas ela já fez uma busca na área. Exceto por colmeias e ninhos de pássaros, que Relâmpago pediu que ela marcasse, ela não encontrou nada útil aqui. Lorgar decidiu não pensar nisso e primeiro matar o demônio de um braço só. Ela correu e atacou o demônio. O demônio largou seu chifre, tirou o machado de pedra que pendia de sua cintura e o golpeou na loba. Lorgar abaixou o corpo e esticou o braço e a perna para o lado, puxando-se para fora deste ângulo aparentemente desconfortável, para que o corpo voou quase para o lado. O machado não atingiu seu alvo. O movimento de Lorgar não foi apenas um ardil. Entretanto, quando a atenção do demônio foi distraída por seus movimentos e focada em sua boca e garras, ela lançou seu ataque real. Lorgar enrolou sua cauda enorme e puxou-a para trás da cabeça do demônio. Este golpe aproveitou ao máximo o impulso de seu corpo e foi como um gancho invisível. Com um som abafado, o demônio surpreso voou e atingiu uma árvore próxima. Seu machado de pedra foi jogado no chão. No momento em que Lorgar estava prestes a aproveitar a oportunidade para desferir o golpe final com suas garras, ela de repente ouviu um rugido penetrante por trás. Seus instintos alertavam para o perigo. Ela se virou e acenou com as patas para o lado para bloquear o demônio de um braço que avançou em sua direção. Ela golpeou forte com suas garras e quebrou as costelas do demônio, até perfurando a armadura de couro em seu corpo. Foi um ataque suicida. O demônio parecia desafiadoramente assumir o controle de sua pata gigante. Por quê? Lorgar imediatamente recebeu uma resposta à sua pergunta. O braço direito encolhido do demônio de um braço só começou a inchar novamente. Não demorou 7 minutos para recuperar? Lorgar ficou chocada com o que viu e tentou escapar do inimigo. No entanto, suas garras foram agarradas com força pelo demônio, como se com um alicate de ferro. Por quê? Ela rapidamente se virou para outro demônio que foi atingido por sua cauda e seu coração afundou. O demônio que segurava a mão de Lorgar não conseguiu conter completamente seu ataque. Apenas a bruxa extraordinária era capaz disso. No entanto, Lorgar percebeu que o objetivo de seu oponente era diminuir seu movimento. Mesmo se ela tentasse se virar ou se esquivar, ela não poderia escapar do golpe mortal de outro demônio. Depois de alguns segundos, a mão do demônio inchou até seu tamanho máximo, e sangue azul jorrou da pele rachada, como se o mão inteiro estava prestes a explodir a qualquer momento. Ele agarrou sua lança de osso com mais força e apontou para a garota lobo. Neste momento, Lorgar só podia arriscar. Lorgar arregalou os olhos e se concentrou em cada movimento do inimigo. Por um momento, o mundo pareceu congelar. O único som que ela ouviu seria o seu próprio batimento cardíaco. Assim que o demônio jogou a lança, ele parou o poder mágico em seu corpo. Seu corpo começou a encolher rapidamente, criando espaço no aperto inicialmente apertado do demônio. O demônio atirador de lança percebeu no último momento como seu alvo havia mudado. Uma lança de osso que voou em direção à cabeça de um enorme lobo do deserto através do ar como um feixe de luz perfurou o demônio com um braço quebrado. Neste ponto, ela já havia completado a transformação em sua forma humana. Ela venceu. O demônio que atirou a lança não esperava que ela o fizesse. Lorgar imediatamente transformou uma mão na pata de um lobo e esmagou o capacete do demônio. Quando a névoa vermelha se dissipou, o demônio caiu no chão com um baque surdo. Só então Lorgar se atreveu a relaxar e deu um longo suspiro. Ela venceu. 1 contra 2. No final, os demônios não eram tão fortes. Mesmo que os demônios fossem surpreendentemente poderosos depois de fortalecer seus braços, eles não tinham habilidades de combate. Eles lutaram principalmente por instinto, desperdiçando seu físico e talento. Em termos de luta, os demônios não realizaram muito. Ela acreditava que a caça se tornaria ainda mais fácil para ela se ela tivesse mais encontros com tais demônios. As vastas terras selvagens que se estendiam ao redor dela seriam o melhor lugar para aprender. E então Lorgar ouviu o som de estocadas. Parecia que a própria terra estava tremendo. Parecia que uma força enorme começou a preencher a terra como um tsunami.
Como isso é possível? Ela franziu a testa um pouco e ergueu os ouvidos para ouvir. Ela estava em terra perto de Graicastre. Esse lugar não era como a região sul, que ficava perto do mar. Ela não deveria ter ouvido as ondas aqui. É uma inundação? Mas não havia montanhas ou rios, então a inundação não tinha de onde vir. Lorgar olhou ao redor e escalou a árvore mais alta. Tremores se espalharam da direção das ruínas de Taquila. Pela foto que a garota lobo viu, parada na ponta de um dos galhos da árvore, ela estremeceu. Ela viu incontáveis demônios no horizonte avançando como um riacho escuro. Centenas de terríveis bestas circulavam sobre a torrente de demônios. O mais incompreensível era um grupo de monstros colossais indo em direção às ruínas. Eles tinham a altura de prédios de 10 andares, e suas 4 pernas tortas praticamente podiam passar por cima dos muros da cidade de Taquila. Qualquer pessoa na frente deles pareceria insignificante, sem falar no quão difícil seria lançar um ataque a tal criatura. Mesmo estando diante de tal colosso, qualquer pessoa perderá a vontade de lutar. Lorgar olhou para o céu, especialmente para o azul depois da chuva. De vez em quando, uma brisa suave soprava e nuvens brancas flutuavam no céu. Tudo estava como deveria ser, e parecia tão calmo e pacífico. Lorgar não viu nem a lua de sangue, que simbolizava o fim do mundo descrito por Relâmpago, nem a escura e opressiva névoa vermelha, mas ela percebeu que estourou um desastre. E assim acabamos a parte 93, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.